Sim, ele destratou o Papa. Ele é um cara que nunca teve uma aproximação genuína com com o Papa argentino, né? Ele é um cara que tem o ressentimento que os argentinos têm, né, Conde? O Papa nunca foi na Argentina de volta. Não foi. Então, isso é uma coisa. O Papa teve no Brasil, primeira visita, né? Teve no Peru, no Chile, na Bolívia, no Paraguai, no Equador, e não foi à Argentina. Então, isso é um ressentimento que eles têm com o Papa lá. Por que, que ele não foi, Conde? Porque não tinha como ir, não tinha como ir. Mas Né? mesmo quando quem que estava no governo quando ele foi eleito Papa, eu acho que era o Macri, né? E depois do Acho que era o Macri Macri. veio aquele que foi ministro da Cristina Kirchner, tão apagado que eu nem lembro o nome dele mais. Mas tu vê, Alberto. ele não quer, ele não quis nunca lidar com essa alternância que tu teve. Tu teve o cristianismo, que vem com o Kirchner, Maria da Cristina, né? E aí depois tu tem um tempo que é o do macrismo, da direita, depois tu tem Cristina, tu tens agora um cara de extrema direita no poder, um cara de extrema direita não é direita esquerda, não é um cara de extrema direita. O que que o Papa fez? Ele nunca, né, se aproximou de ninguém de uma forma que pudesse e essa aproximação, Conde, representar alguma tentativa de dizer, olha, eu sou peronista, eu sou kirchnerista, eu sou macrista. Então, na Argentina, aquilo ali é um pântano. Ele nunca entrou nesse pântano político da Argentina. Por isso que ele nunca foi na Argentina, né? Então, essa situação é a Eu acho que situação ele não terrível quis ir dele. na Argentina, porque ele falou: bom, eu já sou argentino. O que eu vou fazer na Argentina? Eu vou em outros lugares, né? A Argentina já está representada aqui, né? Não vou ficar fazendo populismo na Argentina. O Papa ele teve uma realmente postura, Moisés, muito peculiar na cena do próprio Vaticano, da própria Igreja Católica, e na cena internacional. Discreto, não se meteu em roubadas políticas, não fez proselitismo em nenhum momento. É uma figura muito especial. E eu queria que você falasse mais um pouquinho disso, do comportamento do Papa Francisco e dessa violência que deve estar por acontecer, que já está acontecendo, diga-se de passagem, de a direita querer tomar agora o comando da Igreja Católica. Né, porque dentro da igreja você tem papas ultraconservadores. Né? Como é que você acha que vai se desenrolar essa questão? Eu acho que essa é o grande embate político agora, vai ser em torno da sucessão do Francisco no Vaticano, com toda certeza. E talvez seja quem entende disso, né? Eu sou um observador só. Quem entende disso, os caras que estudam o Vaticano, eles certamente vão nos dar muita informação sobre essa tentativa de interferência na eleição do sucessor do Francisco, que vai ser uma guerra de poder agora, até porque, Conde, há um fenômeno interessante que quem quiser pesquisar entra na internet vai achar várias informações de crescimento do catolicismo em muitos países. Então, eu li na semana passada, por acaso, nos jornais argentinos, uma onda de adesão de crianças, não é só de adolescentes, crianças e adolescentes a retiros espirituais na Argentina. É tipo uma moda agora lá. Agora na Páscoa, por exemplo, eu li uma reportagem sobre retiros, grandes retiros de crianças e adolescentes levadas por esse engajamento, vamos dizer, ao catolicismo. Então, está acontecendo esse fenômeno, sim, em vários países. Só uma coisa, Conde, que eu acho que o Papa poderia ter sido mais pop do que foi. E aí a pessoa pode perguntar, quem está nos vendo aqui, mas como? Ele foi popular, ele foi um cara que viajou, ele viajou muito, né? Viajou muito. Então, um cara que levou a igreja para as periferias, isso é uma análise que todo mundo está fazendo, né? Que instigou as pessoas a se inquietar diante da repressão
as diferenças, por exemplo, que para mim é uma grande conquista, grande avanço que ele promoveu, respeito às diferenças, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que há um déficit de apoio, de lastro popular a esse Papa, diante da grandeza que ele teve. Eu acho que o Papa Francisco poderia ter sido mais pop, né? Para muito mais do que seja um Papa popular, eu acho. Ele teve uma descrição, né, que eu reputo, acho que justamente é o caráter dele, né, de não querer ser popular no sentido marqueteiro da palavra, né? Acho que ele quis dar as mensagens e se resguardar, mas é tocante, viu, Moisés? Ah, porque ele morreu agora certamente porque ele saiu da internação por pneumonia e não seguiu as orientações dos médicos, né? Ele foi fazer missa, foi abraçar fiéis e tudo mais, né? Justamente acho que para demonstrar esse amor que extravasa a própria vida, né? Conde, nós temos que considerar que aquele período de internação dele, tu vai ver, nós tivemos muitas informações que nos diziam o seguinte: o Papa está numa situação crítica, né? E em vários momentos ele foi dado como morto. São informações que circularam naquela época da internação dele. Então, ele era um cara muito frágil, né? Que chegou ao ponto agora da degradação física total, né? Então, ele não tinha como seguir em frente. Agora, o que nós temos que fazer, Conde, eu digo nós, todos que se consideram cristãos por herança da infância, da adolescência, que é o que nós somos, né? Nós temos dentro de nós esse desejo de ser cristão, dizer assim, mas o que é ser cristão? É fazer o que esse cara fez. Isso é ser cristão. É muito além do que o Bolsonaro faz, é muito além do que a Michelle faz, né? Cristão genuíno. Então, eu me considero cristão. Eu quero poder contribuir para que a memória desse Papa continue viva e tudo o que ele fez continue sendo apreciado, observado, sempre sob o ponto de vista de avanço da humanidade. Foi a contribuição que ele deu. E é isso que nós vamos ter que fazer. Inclusive, sob o ponto de vista político mesmo, né? De ação política, de defesa de posições que ele teve e que devem, sim, ser preservadas agora depois da morte dele. A igreja vai ter que fazer Eu isso. já estou me preparando para ficar nessa expectativa aí do conclave, ver que tipo de pressões vão reverberar ali dentro da Capela Sistina, né, para o próximo Papa, que a gente sabe que o lobby de direita é forte em todo lugar do mundo. Vamos ver o que vai acontecer. A gente precisa ficar atento, porque realmente é um legado que a gente não pode perder de vista. Moisés Mendes, deixa eu te perguntar sobre a violência em São Paulo que você rastreou muito bem, como as grandes veículos sempre fazem, né? Falam da violência e tudo mais, mas não citam uma vez o nome do governador, nem do secretário de segurança, né? Conta essa história para gente. É. Antes, no final da tua fala aí, que eu acho interessante, nós temos que ter esperança, né? Agora, a frase é aquela, esperança é revolucionária, que se repete a todo momento. Nós temos que ter esperança. E aí, quando eu andei lendo sobre a sucessão do Papa, agora, rapidamente, que eu li agora de manhã, tu tem sim possibilidades reais de tu ter sucessores progressistas com perfil semelhante ao de Francisco. Então, vamos ter essa esperança. Com relação à questão da violência, olha só, que eu escrevi, que está no meu blog do Moisés Mendes, sobre o que o Fantástico fez ontem, uma boa reportagem sobre o aumento da violência em São Paulo, pegando pelo roubo de motos. São 43 motos roubadas por dia em São Paulo, É. na capital. É uma coisa absurda, 43 motos roubadas por dia com violência. E a reportagem é muito boa, quando mostra que aumentou 8% esse tipo de crime em São Paulo. Mostra que as pessoas estão com medo de andar nas ruas. Que esses dias saiu uma pesquisa que a grande maioria dos paulistanos sente medo com a aproximação de alguém de moto. Se foram dois,
na moto, é pior ainda, porque o cara tá, você convence que aquilo vai ser um assalto. E o que a reportagem não mostra, Conde? Não mostra em nenhum momento que essa relação de aumento de violência tem, sim, relação com a inépcia do governo do Estado e da prefeitura. O Guilherme Derrite, esse secretário de Segurança de São Paulo, que diz que persegue e mata bandido, porque eles foram autorizados a matar bandidos e acabaram matando pobre e negro, como eles mataram muitos, centenas, né? Esse cara não tem o controle da segurança de São Paulo. Então, o que o Fantástico fez, Conde? Não mostrou em nenhum momento quais são as responsabilidades do prefeito. Sim, tem responsabilidade do prefeito, do governo do estado e secretário dele, do Derrite. Esse. Então, a insegurança de São Paulo é como se estivesse ali, É como né? se fosse E culpa do ninguém foi. Lula. É culpa do Lula. Eles só não citaram, Conde, que a culpa é do Lula. Pelo menos esse é o nosso consolo. Eles não disseram que a culpa é do Lula. Então, mais uma vez, a questão da segurança, quando aparece com essa abordagem de aumento da violência, ela exclui qualquer nome da direita e da extrema-direita, Conde. Eles não aparecem nas reportagens. Ô Moisés, agora Nenhum deles apareceu. você me faz lembrar, é um tema que eu acho que você vai ser o comentarista perfeito para isso. O asilo concedido à ex-primeira-dama do Peru, as pessoas me cobram aqui que eu falo Peru, a Nadine Heredia, esposa do Ollanta Humala, que está preso, né? Foi julgado faz uma semana, os dois foram julgados a 15 anos de prisão. Segundo Marco Aurélio de Carvalho, coordenador de prerrogativas e defensor um dos defensores da Nadine Heredia aqui no Brasil e no Peru também, por uma lava-jato peruana. E como a imprensa, notadamente a Globo, ficou histérica com esse asilo concedido, eles não falaram em outro assunto nesse final de semana. E eu queria que você explicasse para a gente o que está em jogo aí, né? Eles querem reviver um pouco esse simulacro de ligação com a corrupção do governo Lula. Uhum. Como é que você está vendo essa Onde situação? os jornalões, eles sempre, as corporações de mídia hegemônicas, sempre tentam criar equivalências, né? E a equivalência, uma que eles tentaram criar, é a história de que se a ex-primeira-dama do Peru teve acolhimento por asilo no Brasil, as esquerdas não podem questionar os pedidos possíveis por dívida de asilo, como aconteceu, né, que o Bolsonaro não teve coragem de levar adiante, né, quando ele tentou se refugiar na embaixada da Hungria, né? Essa comparação, ela é uma comparação completamente imbecil, né? Porque, primeiro, o que aconteceu no Peru foi uma reprodução do lavajatismo que teve no Brasil, isso todo mundo sabe, né? Eles tentaram, inclusive, incriminar o Lula, dizendo que o Lula era um cara que recomendava o financiamento da Odebrecht, suporte financeiro da Odebrecht, para que a esquerda se mantivesse no poder no Peru, que é uma bobagem, né? Como é que tu imagina que o Lula vai fazer essa recomendação e deixe rastro e deixe prova desse tipo de bobagem que eles estão fazendo? Não tem equivalência. O Bolsonaro é um golpista que está sendo processado por golpe, que qualquer estagiário de direito sabe que ele foi articulador do golpe, né? Não tem comparação possível com uma guerra às esquerdas que eles promoveram no Peru com o mesmo modelo do que eles fizeram no Brasil. Não tem. Então, essa comparação não existe. Né? Se o Bolsonaro fugir e buscar refúgio, ele não pode ser entendido, não pode ser visto como um refugiado político. Ele é um cara. O Bolsonaro é um golpista que errou um golpe contra a democracia e que deve ser julgado, deve ser condenado, deve ser preso como golpista. Só isso. E no Peru, o que aconteceu foi uma reprodução do modelo
da Lava Jato no Brasil. Não tem comparação possível, Conde. Foi isso que aconteceu. Agora, você vendo a violência que eu pude rastrear aqui, isso aí está visível, né? Tanto na Globo quanto na Folha de São Paulo, os jornalões, de maneira geral, o Estadão, acusando o governo Lula de cumplicidade com uma criminosa. Né? A esposa do Ollanta Humala se tornou. E ela nem está sendo processada por corrupção. E eles mentiram, dizendo que ela estava processada. O processo remonta a outro tipo de crime. É uma violência muito grande, quer dizer, eles estão aí, eles ainda estão aí, né, Moisés? A Então, mídia. aí, eles estão na Argentina, Conde. Sabe o que vai acontecer essa semana na Argentina? A Suprema Corte deles lá, o STF deles, pode ratificar a condenação da Cristina Kirchner, 6 anos de prisão. E eles podem tirar a Cristina da eleição agora de outubro, porque há a possibilidade, sim, dela ser candidata agora nas eleições parlamentares da Argentina. A senadora? Lá eles têm, não, seria deputada, o que eu vejo é que ela seria deputada agora, né, e não Uhum. senadora. Então não fica claro isso, porque eles vão aprovar, e também corre essa semana no Congresso deles, no Senado, lá o Senado vai aparecer essa semana, a lei da ficha limpa que tem aqui no Brasil, mas encomendada para que seja um obstáculo que impeça a candidatura da Cristina. Então, a lei pode ser aprovada agora, a Cristina pode ser condenada pela Suprema Corte, que vai ratificar, vai reafirmar a condenação, né? E ela fica fora da eleição. Então, lá a Lava Jato dele está funcionando agora, nesse momento. É o primeiro processo de vários processos contra a Cristina, né? O primeiro em que ela é condenada. Vai ter agora a decisão da Suprema Corte Argentina. A Márcia Carmo, nossa colega lá em Buenos Aires, que domina esse assunto, pode depois falar contigo aqui para a gente entender melhor o que está acontecendo. Politicamente, tem um cerco fechado em torno da Cristina, com participação do judiciário, para que ela se transforme numa morta política, né, a partir dessas decisões. Vamos falar da Argentina, mas deixa eu trazer comentários aqui do nosso público antes, meu querido Moisés Mendes. Jennifer Carrion está dizendo: sou católico e contra a propriedade privada nas mãos de ricos, principalmente na área da saúde e educação. Jesus deixou isso claro em São Mateus. Tá aí o recado de Jesus, do Papa Francisco. Vamos ser menos capitalistas, por favor? Todos nós, menos a Jennifer, que está aqui justamente exortando a que todos nós tenhamos o mínimo de caráter nesse sentido, né? Anselmo José, comece cobrando a dívida e lance o plano depois. Está falando sobre a questão do SUS e da iniciativa privada nos planos de saúde, nos hospitais privados. Newton, temos que trazer um deputado ou outra pessoa para explicar esse escárnio da ligação Anatel-Starlink. Isso tem que ser bem explicado. Você tem toda a razão. A Flávia Lefebvre está denunciando isso já faz um tempo e agora a gente chegou num momento limite, né? Jennifer, Bolsonaro vai queimar no fogo eterno do inferno. Alguém acha que a extrema-direita vai se arrepender? E o Jairo está dizendo aqui, mas a pronúncia Biru não está errada. O nome do país vem do Quechua, Biru. Biru. Ah, que bom! Então eu nunca mais vou falar Peru, vou falar sempre Peru agora. Moisés, como é que está a situação do Milei? O Milei, ele caiu a popularidade, ele fez um empréstimo agora do FMI, o câmbio argentino se tornou flutuante depois de sei lá quantos anos. A situação dele está crítica ou ele está conseguindo enganar o povo argentino ainda? Ele está com 20 bilhões agora de dólares para fazer o que ele quiser durante meses, né? E agora a notícia, as primeiras informações são a favor dele, né? De que o câmbio não estourou, não houve um aumento de dólar como se esperava, né? Numa uma possível corrida, porque não tem como correr contra 20 bilhões que ele recebeu agora, né? Então, como especular contra isso? E tem lá uma queixa muito grande, até em decorrência dessa não reação do dólar, dos exportadores, principalmente do agro, né? Produtor de grão argentino, que esperava que houvesse uma desvalorização do peso, né, em relação ao dólar, para que eles pudessem ganhar dinheiro, é claro.
né, com uma moeda nacional mais fraca. É a situação da Argentina hoje, perda de popularidade ele tem, né? Ele tem essa eleição agora de outubro, que pode ser o primeiro sinal de que ele está fragilizado politicamente, né? E agora ele está correndo para o Vaticano para pedir a benção do Papa que ele esnobou, que ele depreciou. Não vamos nem repetir aqui o que ele falou do Papa. Ele falou coisas muito graves do Papa, logo que assumiu. Por quê? Porque ele se achava superior até o Francisco. Agora ele vai lá, né, fazer média com a igreja e com a imagem do Francisco. Essa é a situação. Conde, eu queria dizer rapidamente aqui, nós estamos terminando, né? Eu queria Mas fica à rapidamente vontade. dizer, Fica à vontade. Por favor. a Flávia falou aqui dessa possibilidade, que é o que está dado aí, essa informação, do governo comprar serviços da rede privada de hospitais para que a demanda de exames, de cirurgias do SUS seja pelo menos atenuada, essa demanda reprimida que está aí. Eu queria falar uma coisa que eu acho interessante dessa controvérsia. Sabe que aqui no Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul tem uma rede precária de pré-escola, que é creche, pré-escola, que é a escola que acolhe as crianças, né? Antes do ensino fundamental, porque tem um vício aqui no Rio Grande do Sul, Conde, de compra de vagas da rede privada. O setor público, Porto Alegre, por exemplo, compra serviços de creches e de escolas da rede privada, ao invés de investir em rede própria de ensino básico, que é o que está na Constituição e manda na Constituição, que o município tem que assegurar o ensino básico para as crianças e adolescentes. Mas Então, como assim houve aqui uma coisa que ela apareceu aí, compra? Conde, né? Oi? O ensino, você Desculpa. está falando que a Secretaria de Educação do Rio Grande do Sul adquire creches privadas? É isso que você está falando? Vaga, compra vagas. Isso é Paga, compra histórico vaga. aqui. Compra vagas, como essa possibilidade que está levantando em relação ao SUS, acontece aqui muito na área da educação, dessa educação de, 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 de pré-escola, que chamam, né? Por quê? Porque o Estado, o setor público, não quer ter preocupação com a gestão, que nem está acontecendo em São Paulo, eles não estão entregando a gestão das escolas para a rede privada, para administradores privados. Aqui no Rio Grande do Sul, a Prefeitura de Porto Alegre compra vagas para não ter que ter uma estrutura de ensino básico do setor público. E o Rio Grande do Sul, aqui só para complementar, eu não vou tirar o espaço do Miro aqui, que são compromissos que eu assumi com ele aqui em Porto Alegre. O Rio Grande do Sul, Conde Miro, tem os mais baixos índices de municipalização da saúde do Brasil. Eu fiz, na Zero Hora, 2 matérias pesadas que me exigiram muito, porque eu tive que tabular muita informação sobre municipalização da saúde, que é uma coisa elementar, que também está na Constituição, né? Que é essa gestão município, Estado e União da Saúde, mas com uma base municipal. Esse é o princípio do SUS. E o Rio Grande do Sul só ganhava em municipalização da saúde do Acre. E aqui a ideia de SUS, de Sistema Público de Saúde, era muito forte. Então, nós temos aqui déficit de saúde pública, de gestão de saúde pública, e nós temos déficit de gestão de ensino pré-escolar, que é uma coisa grave. Quem fez esse levantamento? César Miola, conselheiro do tribunal, na época presidente do Tribunal de Contas do Estado, fez esse levantamento, coordenou esse levantamento para mostrar que o Rio Grande do Sul optava, e Porto Alegre em especial, por comprar vagas, ao invés de criar estruturas de acolhimento às crianças na pré-escola. Eu falo isso, me despeço, digo, Conde, Não, antes de mandei a você foto se para ti. despedir, Moisés, antes de você se Sim. despedir, deixa eu mostrar a foto aqui para o nosso público. Essa foto muito Prova. especial de você, o Jefferson Miola, o Altamiro Borges e a diretora da rede como é que é Brasil o de Fato aqui Brasil no Rio de Grande do Fato. Sul. Como é que é o nome dela, Altamiro?
Kátia Marco. Kátia Marco. Olha só, esse grande jornalista. Único. O que vocês comeram ali, né? O que tinha? Linguicinha? Linguicinha cortadinha? Altamiro, fala, Altamiro. O Miro dá um depoimento. Churrasco. Miro, nós estamos numa cariação aqui agora. Pois é. Bem comportados vocês ali, todo mundo ali. Depois desse belo almoço, foi sugestão do Moisés, nessa churrascaria, depois desse belo almoço, ainda tive uma reunião com o nosso amigo Tarso Genro, ex-governador aí do Rio Grande do Sul, e depois fui para um debate, então eu tinha que estar comportado, não podia beber tinha nada. Que estar comportado e abastecido, né? Exatamente, só bebi à noite, aí à noite eu me vinguei. Moisés, obrigado, meu querido. Agora pode. Tu vai ter que perguntar para o Miro, porque ele não quis me contar, como é que foi essa conversa com o Tarso Genro. Isso aí ele não quis me contar. Perfeitamente. Farei a pergunta. Obrigado. Um bate-papo tranquilo, bom bate-papo, excelente bate-papo. Um abraço. Adorei nossa conversa, viu, Moisés? Adorei nossa conversa, foi excelente, belíssimo almoço. Que bom. Tá aí, Moisés.